Vai ser uma manhã de festa. Venha preparado domingo de manhã para dançar, pular, festejar, porque nós vamos receber um grupo da Bolívia. Um grupo de músicos da Bolívia. Agora eu esqueci o nome do grupo. Uma benção. Né? Mas eles vêm com aquele chapelão, com violão, né? E vai ser uma manhã muito festiva, muita música com eles, vai ser muita celebração, muita alegria para a gente poder curtir com eles. Quem vai estar pregando para nós vai ser o pastor Roberto, a gente chama ele carinhosamente de Robertinho, ele já pregou aqui em nossa igreja, ele bate aqui assim em mim, e ele foi missionário na Bolívia há muitos anos, missionário da Assembleia de Deus, foi meu aluno no Seminário Betel, um grande amigo, e ele lá desenvolveu uma obra muito linda, construiu, além de plantar uma igreja da Assembleia de Deus muito forte, um templo muito grande, ele plantou também um abrigo para idosos, né, onde ele abriga ali bastante idosos hoje, e agora ele está com um trabalho de café da manhã nas aldeias quechuas. São centenas de crianças que eles servem um café da manhã todo dia de manhã, e para muitas dessas crianças é a única alimentação direita, vamos dizer assim, que eles têm. Inclusive ele está trazendo um desafio para a nossa igreja adotar uma aldeia, né? É R$10 por mês por criança em cada aldeia, para poder dar o café da manhã o mês inteiro para aquela criança. Então, vamos ver se a gente vai abraçar esse desafio. Domingo de manhã a gente vai ter essa festa muito legal. Creio que vai ser muito bom. Vai ser um domingo bastante celebração. Nossas crianças vão estar no acampamento infantil, viajam sexta-feira, retornando no domingo, mas nós estaremos aqui a todo vapor. E lembrando que sexta-feira temos as nossas 24 horas de oração, começando sexta-feira às 6 horas da manhã, terminando sábado 6 horas da manhã, tá certo? Então, separe algum tempo para estar aqui orando. E quem quiser me fazer companhia, venha orar na madrugada, que de meia-noite às 6 eu estarei aqui. Estarei de manhã também, a manhã toda. Pedaço da tarde vou dar uma fugida para terminar um tratamento no dentista, vou dar uma aula no Betel e aí volto para cá para virar a madrugada até o dia amanhecer. O Ministério de Intercessão vai assumir a partir das 6 horas da manhã e depois as células vão ter vários horários também assumindo. Eu tenho certeza que vão ser 24 horas de bênção, de transformação para nós. Tá bom, irmãos? Então, esses avisos só para lembrar algumas coisas, os irmãos estarem atentos. E, por último, nós estamos com a nossa internet caiu hoje, não sabemos ainda por quê. Amanhã vamos contactar a empresa para verificar. Já voltou? Já estamos no ar, então? Ah, então tá bom, ótimo. Então, divulguem depois que tudo que está acontecendo aqui hoje, como os nossos cultos, está sendo transmitido e vai estar disponível no site da igreja. Então, especialmente o que nós vamos ouvir aqui hoje para os professores, uma palavra muito carinhosa para os nossos professores, divulgue para que eles assistam depois, convidamos muitos, o trânsito está muito ruim, a chuva, enfim, as dificuldades, mas poderão assistir, poderão ouvir depois também, e aí você ajuda a divulgar, porque temos alguns professores aqui, né? Temos professores aqui da rede municipal. Quem são os professores da rede municipal? A Aline, a Miriam, a Mônica, quem mais é professor do município aqui? Do Estado, quem é professor do Estado aqui? Irmã Ana Lúcia é professor do quê? Do Estado? Mas a irmã é professora, né, minha querida? Do município também, tá certo. Irmã Ana Lúcia é professora do município. Professor fora de escola pública, em outras instituições. Quem é professor aqui em outras instituições? Só eu? Só Joe? Tudo bem. E quem é professor na igreja? Levanta a mão. Ah, apareceram alguns aí. E quem é professor em casa? Ensina filho, né? Ensina marido, ensina esposa, é isso? Ensina mãe, ensina o pai, né, Guilherme? Ensina a Bíblia lá para o pai também, né? Isso é muito bom. Queridos, vamos continuar celebrando o nosso Deus, agradecendo as vitórias. Eu convidei a irmã Mônica para estar com a gente aqui hoje, né? Claro que tem muitas segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas, sétimas e oitavas intenções nesse processo, mas hoje não tem nada disso. Hoje eu convidei a irmã Mônica
porque ela é professora também, né? Professora do município, e é uma professora diferente, porque trabalha com música no município, não é isso, Mônica? E eu pedi que ela contasse para nós um pouquinho do testemunho do trabalho dela, como Deus tem aberto as portas aí para ela abençoar a vida da criançada. E depois ela vai estar louvando ao Senhor também com uma canção. E aí depois eu vou estar trazendo a nossa reflexão de hoje. Hoje o nosso culto é um pouquinho diferente. Quero destacar a presença do... Você é o Valdir ou Wagner? A presença do Wagner, irmão do pastor Valnir, né? Nosso querido Wagner. Todo mundo estava achando que era o Valnir que estava sentado aí, pensando assim, Valnir emagreceu? Está quietinho ali? Não, é o irmão dele, gente. É o irmão do pastor Valnir, é o Wagner. Wagner, querido, seja bem-vindo, viu? Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Mônica, por favor. Boa noite. Tudo bem, gente? Foi muito bom estar aqui há uns domingos atrás, né? Conhecendo vocês, e hoje, de uma maneira especial, para falar um pouquinho da minha trajetória, né? De como a gente se descobriu professor, né? Como a gente pôde seguir esse chamado, né? E na minha experiência, viver esse chamado como ministério. Quero agradecer muito o carinho que a Miriam e o pastor Lívio têm tido comigo, né? O pastoreio, mesmo que virtual, a gente tem se estreitado assim e amado mesmo um ao outro, né? Eu não vim sozinha, trouxe a Ellen, que também é professora do município. Estamos em greve, né? Mas Ellen também é professora de música e é minha amiga de infância. A gente tem uma trajetória muito juntinha, assim, em alguns momentos. E em alguns momentos eu vou citar a Ellen, que bom que ela está aqui comigo. Vou falar bem rapidinho. Eu nasci num lar cristão e nesse lar a gente cantava muito. Então, desde pequenininha, a música foi muito presente. Eu era membro da Primeira Igreja Batista da Pavuna, que era pastoreada na época pelo pastor Feliciano do Amaral, que é pastor e cantor, o cantor mais idoso em atividade, né? O pastor cantor mais idoso em atividade, né? Está até no Guinness agora, me disseram. E aí, nesse ambiente musical, eu cresci. E ali eu ficava regendo, né, do colo da minha mãe, os corais, quando cantava, eu ficava lá com o meu dedinho, ia para casa, reproduzia no pianinho de madeira as músicas que aprendia no coral, os hinos congregacionais. E minha mãe diz que aos 4 anos eu já comecei a compor, né? Eu não lembro disso, mas se ela fala, eu acredito, porque com certeza Deus já tinha um plano na minha vida com relação a isso, né? Então, a partir do momento que eu fui crescendo, aos 7 anos eu entrei na aula de música, de piano, para uma aula particular. E aos 10 anos eu fiz o vestibulinho da UFRJ para a Escola Nacional de Música. Hoje é a Escola de Música da UFRJ, né? Hoje esse curso que eu comecei aos 10 anos só tem com 14 anos. Mas na minha época, né, não há tanto tempo atrás assim, tinha, né? Tinha aos 10 anos. Assim que você começava a 5ª série, que hoje é o 6º ano, a gente já podia fazer o vestibulinho. E a UFRJ, então, foi a minha casa dos 10 anos de idade até os 21, quando eu terminei a faculdade de música. Então, nesse tempo, eu vivi ali dentro, né? E hoje eu volto lá, né? E estou cursando algumas matérias do mestrado. Estou tão feliz porque estou reencontrando pessoas queridas, né? Aquele cheirinho de madeira do piano, aquela coisa assim da minha infância, né? Então, estou vivendo um momento muito gostoso nesse sentido. E como é que eu escolhi a faculdade de licenciatura em música? Eu queria muito tocar, mas aí eu comecei a ver, estudando, que a profissão de bacharel em piano ou em qualquer outro instrumento não me daria um campo de trabalho muito aberto aqui no Brasil. Eu poderia ser o quê? Concertista, né? E isso me afastaria um pouco da igreja, porque eu teria que trabalhar não só na igreja, mas também tocando em outros lugares para sobreviver. E isso tudo Deus foi falando no meu coração, minha família me orientando, conversando com alguém que já cursava a faculdade. E a Joelma, que também é professora do município,
já estudava comigo, mas era um pouquinho mais velha, ela falou: Mônica, faz educação artística com habilitação em música, porque você vai poder dar aula em escola. E eu sempre dei aula de piano em casa, né? Desde 13 anos de idade, que eu pegava minhas colegas lá das Mensageiras do Rei, levava para casa, ensinava. Depois comecei a cobrar, né? Quando eu comecei a ser um pouquinho mais experiente. E aí cheguei a um ponto de ter 23 alunos em casa. Bom, isso tudo foi me motivando a fazer essa faculdade. Cursei a faculdade de Educação Artística com habilitação em música, e aí, então, comecei a fazer os concursos para trabalhar, né? Trabalhava em escola particular, fazia estágio e tal, mas depois eu comecei a querer algo mais sólido, algo mais substancioso, até porque eu queria casar. Eu tinha 21 anos, casei com 23, mas já namorava o meu esposo, né, o pastor Renato, e aí a gente queria algo para poder casar e sustentar a nossa família e tal. E aí foi quando eu fiz o concurso para o município do Rio de Janeiro, e lá estou até hoje. Primeiro fiz numa matrícula, depois eu fiz em outra matrícula. E qual é o meu trabalho lá, né, como professora de educação musical? O professor de educação musical ele pode trabalhar do 6º ao 9º ano, né, com os alunos do 2º segmento do fundamental, ou até hoje, né, mais especificamente com as turmas de crianças menores. Em alguns casos já se pode trabalhar. O meu concurso foi para 2º segmento, mas se hoje eu quiser trabalhar com crianças mais novas, eu posso, né, tem essa abertura na legislação. Uma coisa muito importante que marcou a minha vida assim, no município foi reger banda. Banda mesmo, banda que sai no dia 7 de setembro. As bandas escolares. Eu regi 2 bandas e eu ficava ensaiando com essas crianças dentro de um auditório, né? Regi banda por uns 12 anos. E o pessoal perguntava assim: você não fica surdo? Eu falei: não, eu adquiri um ouvido seletivo. Então, quando a criança estava lá, um soprando, outro tocando aqueles bumbos, aqueles taróis todos, e eu estava prestando atenção só de um lado, né? E aí eu conseguia ensaiar todos eles a ponto de juntar todo mundo, né? Então, tem essa coisa engraçada e curiosa para contar. Até que me colocaram, Miriam, para reger a banda no horário de almoço, porque quando eu ensaiava a banda no horário de aula, ninguém dava aula, né? As crianças que não estavam na banda queriam tocar na banda. As crianças que estavam na banda atrapalhavam os professores que queriam dar aula de outras matérias. Então, me colocaram no horário alternativo, enquanto estava todo mundo almoçando entre um turno e outro, lá estava eu trabalhando. E depois das 5 também. Foi um momento muito gostoso, a gente saiu muito para tocar em vários lugares, e eu tenho alunos que são amigos até hoje, né? Agora, com o Facebook, a gente se reencontra, né? E também alunos que são músicos, alunos que se converteram. É muito gostoso reviver tudo isso. Outra experiência boa que eu tive no município foram as aulas de flauta. Aula de flauta no município, nem sempre a gente tem uma flauta de qualidade. Quase nunca tem. Quem já estudou flauta aí? Flauta doce. E pois é, muito bom, né? Eu resolvi dar aula de flauta, mas como eu não tinha experiência de dar aula de flauta para 40 crianças numa sala só, eu peguei uma 5ª série, né, na época, e falei: vou fazer meu piloto, né? Uma professora inexperiente lá, juntando as crianças para fazer aula de flauta. Aí eu fui no Mercadão de Madureira, comprei um monte de flauta, daquela qualidade duvidosa, né? Botei as flautas lá, dei uma flauta para cada criança e coloquei as notinhas no quadro. E, no final do ano, aquelas crianças estavam tocando e muitas ganharam dos pais uma flauta Yamaha de presente. Isso marcou muito a minha vida, porque a gente vê, né, as pessoas às vezes não acreditam, né, que as crianças vão desenvolver, que uma criança numa comunidade não vai ter oportunidade. E eu vi ali que realmente aquilo marcou muito meu coração, minha trajetória como professora, de acreditar que as pessoas podem sim, podem se desenvolver, não só em situações, em solos férteis, né? Mas, às vezes, também em solos que ninguém dá nada por eles, né? E a terceira e última coisa que eu queria destacar
com relação à minha trajetória profissional no município foi a direção de um núcleo de arte, que foi minha última atividade em sala de aula, né? Depois, agora recentemente, eu fui trabalhar no burocrático, infelizmente. Mas isso aí a gente conta outro dia. Né, Ellen? Aí eu fui dirigir um núcleo de arte. O município do Rio tem 10 CREs. 10 ou 11 agora, né? Mas na minha época eram 10. E cada CRE deveria ter um núcleo de arte. E a minha CRE, que era a 6ª CRE, não tinha um núcleo de arte. E eu já tinha trabalhado na 8ª CRE, só voltei para a 6ª, porque era perto da minha casa e eu estava grávida. Então, eu comecei a falar com a diretora da CRE, vamos fazer um núcleo de arte, vamos fazer um núcleo de arte, núcleo de arte. E toda vez que eu encontrava com ela em alguma reunião, eu colocava aquela sementinha. Né? Ela falou, Mônica, se a gente um dia tiver um núcleo de arte, você vai ser a diretora. E eu fiquei toda feliz, assim, nunca esperava que ela fosse falar isso. Né? Mas aí, tudo bem, né? Eu que estou insistindo com ela para ter o núcleo de arte, vou topar o desafio. Nunca tinha dirigido nada no município. Aí fui para... Depois de 9 anos de insistência, de luta, de mudança de governo, do César Maia, né, depois para o Eduardo Paes, enfim, nós conseguimos fazer, inaugurar o Núcleo de Arte Grande Otelo na 6ª CRE. E aí, nesse tempo, né, nós trabalhamos lá 3 anos e meio. Nesse tempo, o Núcleo de Arte cresceu, teve muitos problemas, mas também teve muitas oportunidades de fazer arte, né? Não só música, mas outros tipos de arte, com as crianças das escolas vizinhas. Então, uma experiência muito gostosa também. E é importante sempre ressaltar que o nosso papel de professor como formador de opinião, como exemplo. E eu percebo assim que as crianças têm muito mais facilidade, às vezes, de conversar com a gente do que com o pai, com uma mãe, né? Ou com o diretor da escola. Se você tem aluno, você sabe do que eu estou falando. Né? Então, à medida que você se aproxima dele, você conhece a história dele, a criança ou o adulto, o adolescente, ele vai se aproximando, vai confiando em você. Né? Então, é muito legal ser digno dessa confiança, poder semear valores, poder semear a palavra de Deus, poder testemunhar, poder dar uma palavra de consolo, acompanhar aquele crescimento daquele aluno e ver que, se ele conquistou algo, teve alguma vitória, uma aprovação, que seja, você teve essa contribuição na vida dele. Né? Então, eu louvo a Deus porque ele me chamou para ser professora, e é algo que realmente fala muito forte ao meu coração, não somente na parte secular, né, no município, mas também na vida eclesiástica, né, com musicalização. Eu gosto muito de musicalizar, que é alfabetizar musicalmente. Deus nos abençoe. Amém? Som. Tá bom. Deixa eu mais pra frente. Essa música que eu vou cantar é de um compositor que é meu irmão. Eu não tive irmão, né, de sangue. E Deus me deu esse irmão espiritual, né, que é o Sérgio Silva. A gente compõe muitas músicas juntas. Inclusive, trouxe um CD para a Miriam e para o pastor com algumas músicas da gente. E ela fala: preciso ver teus olhos, entender de uma vez o que queres de mim, meu Senhor. Que seja essa oração na nossa vida, que é onde a gente esteja plantado, né? Onde Deus nos colocar, que a gente seja realmente bênção e que a gente leve outras pessoas ao conhecimento de Jesus.
de mim, meu Jesus, e redescobrir a vida e meu fardo entregar em tuas mãos. O caminho de achar salvação é sempre seguir os teus passos, meu Senhor, te adorar e reaprender que a vida em volta é só te seguir. Posso entender quem eras, pois hoje tua voz conheci. Porquanto a primavera florescendo dentro em mim, o medo já foi embora, o céu clareou noite em dia. Meu canto é só louvor agora. É Jesus quem me dá alegria. Posso entender quem eras, pois hoje tua voz conheci. Porquanto a primavera florescendo dentro em mim, o medo já foi embora, o céu clareou noite em dia. Meu canto é só louvor agora. É Jesus quem me dá alegria. Amém. Obrigado, Mônica. Tem sido bom compartilhar com a Mônica. Eu ouvia falar há muito tempo do trabalho que Mônica vinha desempenhando em várias igrejas, várias músicas que a gente usa de sua autoria. E já me relacionei mais tempo com o seu esposo, o pastor Renato. Pregou algumas vezes lá em Ricardo, onde eu pastoreava. Mas ultimamente a gente tem estreitado aí o diálogo, a conversa com Miriam, com ela, essa coisa dos professores também. Tem sido muito legal, né? Essa aproximação.
essa alma musical, né? Tão forte. E uma coisa os músicos aqui da igreja podem saber, né? Nós ganhamos uma intercessora. Desde que ela veio aqui, ela tem quase que todo dia, quando a gente conversa, ela pergunta por vocês, pergunta como é que está orando. Isso é muito legal. Ora mesmo por nós, viu, Mônica? Ora mesmo, porque Deus está usando aí o Everton, o Leonardo, a Aline, o Guilherme, a turminha toda aí, tem sido bênção. O pessoal tem dado uma caminhada boa e a gente precisa muito de oração nessa área e temos crescido nessa área. A gente fica feliz com isso. Deus é bom em todo o tempo. Queridos, eu quero dar uma palavra introdutória antes de entrar na mensagem, mas pode botar já aqui a minha tela. A gente está caminhando esse período, o Dia do Mestre esse ano, ele acontece dentro desse contexto da greve, tanto do município quanto do Estado. E eu tenho acompanhado bem de perto, porque Miriam está envolvida e ela acompanha bastante de perto os assuntos. Isso acaba envolvendo a gente como família, né? Isso acaba envolvendo a gente como família, a gente está nessa luta. Isso tem feito também a gente perceber algumas questões muito sérias. A questão, por exemplo, de como a mídia tem sido manipuladora no processo, e as informações que chegam para as famílias, que chegam para as pessoas, não são reais. E a gente tem visto isso muito de perto. A gente ouvia falar muito, eu sempre estudei, sempre li da mídia como quarto poder, que a mídia manipula e tudo mais, mas acompanhando agora de perto um processo como esta greve, a gente vê que a coisa é muito pior, muito mais complicada do que a gente imagina. E queridos, você que não é professor e talvez não saiba, professores do município não estão ganhando 15% de aumento. Professores do município não estão ganhando 5, 6, 7 mil reais de salário. Né? Professores do município estão brigando, não é só pelo salário, professores do município estão brigando pelo ensino para as crianças, né? Pelo absurdo do senhor prefeito Eduardo Paes ter encaminhado um plano de carreira que, uma das coisas básicas que esse plano de carreira propõe é acabar com o professor do ensino especial, né? É acabar com a possibilidade da criança que tenha um pouco de limitação na sua aprendizagem avançar, porque todos os planos de ensino especiais e experimentais que a prefeitura está lançando são só para os alunos com conceitos B e MB, e aí aqueles que têm um pouco mais de dificuldade ficam na rabeira do processo, e a gente sabe o que acontece nesse ficar, né? Tudo em nome de índices, de metas que têm que ser mostradas para agradar os organismos internacionais, para os investimentos financeiros, para os eventos internacionais e tantas outras coisas. Né? Nós não temos tempo aqui para falar de todos os detalhes, nem é o propósito dessa noite, mas eu quero desafiar você, que não é professor, que não acompanha de perto, a se interessar por essa causa e se aprofundar nela, entrar no site da Secretaria de Educação, entrar no site do CEP, que é o sindicato que cuida dos professores, tanto do município quanto do Estado, e estar orando por todas essas questões. Eu louvei a Deus ontem com a decisão do ministro Luiz Fux, né, do Supremo Tribunal, em que ele, além de proibir o corte do ponto dos professores, ele chamou tanto o governo estadual, quanto o governo municipal, quanto os representantes dos professores para uma audiência de conciliação na próxima semana. Então, dia 22 vai ser um dia muito importante, porque temos a intervenção do Supremo Tribunal Federal sentando com as partes para se tentar chegar num acordo. E a gente precisa estar orando para que esse acordo seja bom para os professores, mas, sobretudo, para a educação. Para a educação. Né? Porque o nosso país sofre demais com a educação frágil e fragilizada que nós temos em todo o tempo. E só não é pior, a nossa educação só não é pior graças aos professores. Eu sentado ali ouvindo Mônica dizendo que
pedindo para fazer núcleo de arte, fiquei pensando ali, falei, caramba, o que faz um professor tão pouco valorizado numa rede municipal querer fazer tanto mais? É como eu vejo, às vezes, Miriam lá preocupada com materiais para as crianças especiais e tudo, e definitivamente a gente já sabe, lá em casa, minha esposa não gosta de dinheiro mesmo, ela fica muito tranquila ganhando pouco, mas ela quer fazer para as crianças. Só que agora a grande angústia é que o prefeito está dizendo, não vai fazer mais para as crianças. Além de não investir nos professores que fazem, a estrutura educacional do município é para que não se faça. Essa é a angústia maior. A ponto da gente estar começando uma conversa de fazer o que é feito no município, vamos fazer aqui. Vamos trazer a criançada especial aqui para a igreja. E vamos fazer aqui com eles. Vamos fazer aqui com eles. Então eu quero desafiar você a construir o futuro, ver, acreditar e comprometer-se. Especialmente aqueles que são professores, mas aqueles que são alunos. Todos nós somos alunos ou fomos alunos. E precisamos ver, acreditar e nos comprometer com uma mudança e com um futuro que nós queremos construir como nação. Eu tive o privilégio de fazer uma viagem a Singapura e ver como aquela nação se desenvolveu. E quando a gente vai perguntar o que mudou aquela nação, educação. Assisti uma palestra com o professor, reitor do professor Wilson, doutor Wilson, reitor da Universidade Sesumar, em Maringá, e doutor Wilson, que era catador de lixo em Maringá, foi alfabetizado já adulto, hoje é doutor, dono de uma das maiores universidades particulares em Maringá, e por ironia do nosso Deus, ele também sendo um servo de Deus, ele ganhou a cessão da prefeitura para erguer a sua faculdade, aonde? No terreno do lixão, onde ele muitas vezes levou o lixo ali. Ali hoje tem uma das maiores faculdade inclusive que investe forte nos adolescentes, patrocinando o Teen Street, que é um projeto para adolescentes que acontece todo mês de janeiro. E o doutor Wilson dando a sua palestra, ele falando do valor do ensino para transformar uma vida, e ele contou que há alguns anos atrás, Brasil e Coreia do Sul estavam iguais, em termos de condições e tudo mais. E aí a história avançou, a Coreia do Sul cresceu exponencialmente e o Brasil ficou atrasado. E a grande pergunta, o que teve de diferente nos dois países? Investimento na educação. Enquanto o Brasil diz cada vez mais, é melhor que o povo não aprenda, é melhor que o povo se divirta com o futebol, toda quarta-feira tem futebol, então a nossa semana é assim, segunda-feira a gente começa preocupado, estressado com os problemas, aí na terça a gente começa a pensar em mudar o futuro, aí na quarta a gente se diverte com o futebol, aí na quinta a gente começa a sentir o problema de novo, aí na sexta a gente volta a pensar em mudar o futuro, aí no sábado e domingo o que tem na telinha? Futebol. E assim vai o nosso ano inteiro e a gente não muda nada. E a sociedade vai ficando cada vez mais escravizada e dependente de uma classe dominante que oprime, que explora e que dá, mas é um dar, como as grandes bolsas que tem, fica dando coisas, mas é um dar que mantém a pessoa prisioneira e dominada numa ditadura da pobreza e da dependência constante. Então a pessoa diz assim, não vou deixar de votar porque eu posso deixar de receber. Ela perdeu a sua liberdade porque ela se tornou dominada pela carência. E essas agendas, irmãos, precisam passar por nós. Precisam fazer parte da nossa... Esses temas precisam fazer parte da nossa pauta, da nossa discussão. E a primeira pergunta que eu quero trazer então nessa noite para você é: que professor você quer ser? Que professor? Porque todos nós ensinamos. Em casa para os nossos filhos, no nosso trabalho, no dia a dia, nós influenciamos pessoas, nós fazemos diferença. E eu queria que você ouvisse um pouquinho Rubem Alves. Som?
Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com a menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sua empregada disse bom dia, eu cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Aí mostrei a trena, os centímetros. Eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. A missão do professor é provocar o espanto, né? Acho que eu vou começar a provocar mais espantos aqui na igreja para ver se algumas coisas também vão melhorando. Isso é real, é fazer da educação, fazer do ensinar, gente, mais do que falação, mais do que dizer coisas, mas ajudar que o aluno, o aprendiz, o companheiro, o colega que está do lado, ele tenha experiência junto com você. E aí a pergunta é essa, que tipo de professor, que professor queremos ser, que líder queremos ser, que adulto queremos ser, que pai queremos ser, que mãe queremos ser? E eu queria desafiar aqui você a pensar em ser relevante, né? Ser relevante, querido, é ser percebido no meio do comum, como um relevo. Ser relevante é quando todo mundo está num senso comum, numa acomodação do tanto faz, é assim mesmo, alguém se destaca no relevo. Alguém se torna relevante. Por quê? Porque não se acomodou, porque não se calou, porque não desistiu, porque acreditou numa criança, acreditou no que a criança precisa, acreditou no que o irmão precisa, no que o amigo precisa, e construiu junto, e foi além, e fez mais um pouco, e perseverou um pouco mais, e treinou um pouco mais, saiu do senso comum, saiu da zona de conforto, e deu um passo além, para acreditar que é possível
fazer diferença. Fazer diferença. Ser acolhedor, ser livre, ser comprometido com o seu aluno, ser comprometido com o seu filho, ser comprometido com o seu discípulo, ser comprometido com o seu liderado. Uma das grandes crises que nós temos hoje no processo brasileiro, educacional, governamental, eclesiástico, é a falta de compromisso dos líderes com os seus liderados. Fazemos quando queremos, faltamos aos nossos compromissos, e aí às vezes, quantas vezes alunos, passei isso na faculdade, quantas vezes nós ficávamos lá na sala de aula esperando que horas que o professor ia chegar e o professor não chegava. A falta de comprometimento com a mudança, ser um facilitador que produz a transformação, que facilita o crescimento. E para que isso aconteça, para que a gente construa o futuro, eu quero rapidamente deixar esses 3 verbos para você: ver, acreditar e comprometer-se. Ver, acreditar e comprometer. Esses 3 verbos eu quero deixar para você hoje. Ver o passado, querido. Talvez você esteja cansado de ensinar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, é uma palavra do profeta para nós. Ele diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Professor, traz à memória o que te dá esperança. Lembra daquelas crianças que foram transformadas. Lembra daqueles alunos que hoje são líderes. Eu não sei você, não sei a sua experiência, mas eu sou professor num seminário há 16 anos. E hoje eu tenho pastores, missionários que estão espalhados pelo mundo e foram meus alunos. Isso dá aquele orgulho, né? A gente fica assim com o coração cheio, ainda mais quando é missionário, porque eu sou professor de missões. Alguns deles eu gastei horas sentado, fazendo orientação com eles de como fazer um plano para chegar ao campo missionário. Domingo mesmo à noite eu não estava aqui porque eu fui pregar na igreja de um pastor que é meu ex-aluno. E fui lá pregar, estar com ele. E aí chego lá, a igreja dele mantém um missionário que está em Moçambique. É o Daniel. O Daniel é meu ex-aluno. E há tempos atrás, o Fabiano, que é pastor em Vila Isabel, viajou para visitar o Daniel em Moçambique. E os dois me mandaram um e-mail de lá, porque os dois foram meus alunos. E é isso, é quando a gente lembra disso, que a gente decide não parar de ir dar aula. Quantas vezes eu já quis parar de ir dar aula no Betel? Né? Miriam, uma incentivadora, sempre disse para mim, não vai parar. Lá tu não para. Fica firme lá. Olha o que já aconteceu, olha quanta coisa boa. E realmente é um lugar, é o meu oásis, assim, é um lugar que eu chego e sou pastoreado pelo grande professor e amigo e pastor Neander, e também tenho o privilégio de conviver com tantos alunos. Professor, olha o passado, veja o passado. Talvez hoje os dias estejam ruins, mas veja o que já... Quanta coisa você já fez, quantas vidas foram transformadas. Mas veja o futuro. Para onde você está indo? Quando o capitão não sabe a que porto se dirige, todos os ventos lhe são contrários. Essa é uma afirmação de Sêneca, grande navegador da antiguidade. E todo mundo usa essa afirmação, todo mundo conhece. E ela precisa ser verdadeira na sua vida, como um líder, como um pai, como um professor. Para onde você quer ir? Jovens que estão aqui, para onde você está indo? O que você quer da sua vida no futuro? Guto, o que você quer da sua vida no futuro? Já parou para pensar nisso? Quando você pensar e tiver o alvo, Guilherme Trindade, domingo, a prova para o Colégio Naval? Pois é. Está preparado? Já está até respondendo sim, senhor, já está pronto para ir para a Marinha. Muito bom. Saber o que quer. É na hora que a gente sabe o que quer que a gente paga o preço. Fazer um plano, ter meta, ter objetivo. Professores, líderes, pais, jovens, criem suas metas, seus objetivos, seus planos, seus alvos, para onde vocês querem ir. Certamente, se você fez da educação só o ir à sala de aula todo dia e voltar para casa só para garantir um sustento no final do mês, você vai ter grandes dificuldades para continuar. Porque estão diminuindo esse sustento a cada dia que passa.
Então, se essa for a única motivação, você vai ter grande dificuldade de caminhar. Mas se você tiver um plano, um alvo, uma visão do que você quer fazer de diferença, eu tenho certeza que você vai encontrar forças novas para avançar. Se você não o vê antes de vê-lo, você não o verá. Esse é o desafio da visão. Esse é o desafio da visão. E é tão interessante, irmãos, que quando a gente tem planos, quando a gente tem um alvo, quando a gente menos espera, a gente está dentro dele. E aí a gente já está resolvendo o problema, como é que a gente agora administra. Cheguei lá, né? Como é que a gente administra esse processo? Hoje de tarde eu tive uma reunião muito joia com a arquiteta que está fazendo a legalização do nosso prédio aqui de trás, porque eu estou tendo que agora fazer um outro contrato com ela para que ela faça um estudo da casa que compramos junto com o que já temos, qual vai ser a manobra que nós vamos fazer de espaço físico. E aí, depois que ela foi embora, eu fiquei pensando assim, caramba, há um ano atrás, nós não tínhamos a casa, estávamos pensando como é que nós faríamos para conseguir. E hoje a gente já tem a casa e os problemas já são outros. É exatamente isso. Olhar para o futuro. Mas ver também o mundo. Neemias tem essa história muito interessante da reconstrução de Israel. Quando Neemias vai reconstruir o muro, ele chega na cidade de Jerusalém totalmente destruída, e a primeira coisa que ele faz foi examinar o muro. Ele foi examinar os escombros. Ele foi examinar e olhar a situação real que ele tinha pela frente. Pais, examinem o muro. Olhem o mundo que você está vivendo, o mundo que seu filho está vivendo. Não podemos querer falar com eles do mesmo jeito que falávamos no passado. Professores, olhem o mundo que estamos vivendo. Governantes, olhem o mundo que estamos vivendo. Com honestidade, eu tenho a utopia de acreditar que a secretária de Educação possa ter a curiosidade de assistir essa mensagem. Porque eu já tenho mandado várias mensagens para ela no Twitter. Ela já me perguntou uma vez, e aí o pessoal questionou ela algumas coisas. E eu vou mandar o link dessa mensagem para ela. Eu gostaria muito que ela olhasse o mundo nosso do Brasil. Porque quase todas as falas dela, ela fala de países. Que num país tal, que num país tal. Nós não estamos em nenhum país, secretária, nós estamos no Brasil. Olhe o Brasil, olhe o Rio de Janeiro, o povo carioca, o povo do samba no pé, das favelas, das comunidades, que não dá para uma família que tem 3, 4, 5 filhos, ter cada filho numa escola diferente, porque a Secretaria de Educação resolveu agora dizer que só estuda numa escola, 1º, 2º, 3º ano, noutra escola, 4º, 5º e 6º, e noutra escola, 7º, 8º e 9º ano. Isso não vai dar certo no Rio. Ou até vai com o sofrimento das famílias, com a evasão das escolas. Porque uma família carente, que a mãe leva todos os filhos para a mesma escola, ela não vai poder fazer mais isso. Então, deixo aqui uma mensagem no anseio de que isso chegue mais adiante. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Neemias, ele gasta tanto tempo planejando, olhando, conhecendo a realidade, porque ele acreditava que ver, estudar, analisar, poderia gerar transformação. Segundo verbo, primeiro verbo, ver. Segundo verbo, acreditar. Eu quero desafiar você, querido, a acreditar em relacionamentos. Não há melhor processo educacional do que relacionamento. Quem é professor aqui que talvez já não tenha tido a experiência de um aluno que se apaixonou por você? Né? Isso é muito comum de acontecer nas escolas, né? Porque é relacionamento. A Mônica falou aqui que as crianças, os adolescentes têm muito mais facilidade de falar coisas para os seus professores do que para os seus pais. Isso é um grande privilégio, isso é uma grande honra. Vida na vida, tempo junto, restauração, apoio, cuidado, exemplo. Crianças que
quem descobre que a criança está sendo violentada é o professor. Quem descobre que a criança não enxerga é o professor. Nem os pais perceberam. É o professor que percebe na sala de aula que a criança não enxerga. E precisa de um óculos, um simples óculos. Relacionamento, estar junto com as pessoas, fazer diferença, ajudá-las a crescerem. E Paulo falando aos Coríntios, falando sobre a igreja, falando sobre a ideia de corpo, ele diz que os membros que parecem mais fracos são indispensáveis. Então, querido, mesmo que você se sinta pequeno nessa luta, de fazer diferença numa família, de fazer diferença numa escola, de fazer diferença numa sociedade, mesmo que você se sinta muito pequeno, os membros que parecem mais fracos são indispensáveis. Gostei muito ontem, fiquei acordado até às 3 da manhã, fiz questão para acompanhar a entrevista da Marina Silva com o Jô Soares. E gostei muito da fala de Marina Silva ontem. É uma mulher que eu tenho admirado já há bastante tempo. Não conheço toda a sua linha política, tudo o que ela defende, mas muito do que ela defende eu conheço e eu concordo. E achei muito interessante quando alguém perguntou para ela se ela não achava estranho ela se unir ao candidato que é lanterninha nas eleições. E aí ela falou, né, nós sabemos do seu desejo de estar lutando pela presidência, de caminhar nessa direção, mas ela falou algo que me chamou a atenção quando ela disse o seguinte: olha, eu desejo chegar à presidência, sim, para fazer algo pelo meu país e tudo, mas esse não é o meu projeto de vida. O meu projeto de vida é fazer algo pelo meu país. E eu acho que nesse momento o que eu mais posso fazer é criar um desequilíbrio no processo eleitoral para gerar um debate que não fique polarizado entre PT e PSDB. Se eu conseguir fazer isso, quebrar esses polos e gerar esse debate, eu já me dou por satisfeita para essas eleições. Eu achei muito joia, porque é alguém que está acreditando que pode causar uma onda que vai crescendo. E nós vimos nas últimas eleições como que cresceu a 20 milhões de votos, causando susto para a nossa atual presidente, que desde o início se dizia vencedora, mas de repente começou a diminuir o tom porque viu que a luta seria mais complexa. E esse é o papel que nós precisamos fazer, querido, acreditar que pequenas ações podem fazer diferença. Nós às vezes ficamos acomodados porque achamos que não vamos fazer diferença porque somos pequenos, somos poucos. Mas se nós acreditarmos nisso, você quer ver uma coisa que faz com que político se movimente na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores? É encher a caixa de e-mail dele. Começa a mobilizar seus amigos para mandar e-mail para os vereadores, que num instante ele começa a se preocupar, porque ele começa a ver assim: estou sendo observado. E uma coisa que político tem pavor é de perder voto. Ele não tem medo da justiça, ele não tem medo da polícia, pelo contrário, ele compra todo mundo. A maior condenação que nós brasileiros podemos dar aos mensaleiros, queridos, não é acreditar que eles vão para a prisão. Se isso acontecer, olha, Brasil mudou, mas não vai acontecer. Não vai. Eles não vão para a prisão. A máquina ainda é muito poderosa para protegê-los. Mas eles podem nunca mais serem eleitos para nada. Só depende de mim e de você. Essa é a maior condenação que eles podem ter. Mas o grande problema é que nós ainda somos um país que não tem educação. Se não é educado, não sabe pensar. E chega nas eleições, votam nas mesmas pessoas. Porque foram presenteados com alguma coisa. Por isso, desvalorizar tanto a educação, professor. Os governantes desvalorizam a educação não é porque você, professor, não tem valor. Todos nós sabemos o valor que o professor tem. Mas os nossos governantes desvalorizam a educação porque querem continuar manipulando e dominando o povo, o nosso povo. Então, mesmo que você tenha que ensinar debaixo de uma mangueira, ensine assim. Acredite que Deus vai usar você para fazer diferença nesse país.
Som. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver, saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver, saber viver. Às vezes você se sente sozinho nesse processo, mas saiba que tem muitas vozes lutando para fazer diferença. Então acredite que você é capaz. Acredite que você pode fazer essa diferença. Quero só citar alguns textos aqui da palavra de Deus que fala sobre essa capacidade que Deus nos dá. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Ter a lei de Deus no seu coração, querido, os valores de Deus, que pode abençoar muitas vidas e fazer diferença na caminhada. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui, querido, tem um negócio poderoso. E aqui especialmente para você que é um servo de Deus, tem a sua vida consagrada a Jesus Cristo, querido. Você tem com você nesta batalha o Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus agindo em você e através de você, muita gente pode ser transformada. Muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. É o que o Senhor está dizendo em 1 João. Escrevo-lhes estas coisas acerca daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Isso é tão precioso, porque Deus nos ensina. Salmo 119 diz que a tua lei, Senhor, me faz mais sábio do que os meus mestres. Então, querido, não tenha medo. Acredite, acredite, acredite e vá em frente e faça grandes revoluções. Como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. E por último, para a gente terminar, comprometer-se. Né? Comprometer-se. Comprometer sua vida. Tempo é prioridade, é vida e não volta mais. Então, querido, não jogue tempo fora. Tempo, ele não volta mais. Não há tempo a perder. Pastor Bill Hybels começa o seu livro Liderança Corajosa dizendo o seguinte:
Você só tem uma vida para viver. Então, trate de fazer algo que vale a pena com ela. Trate de fazer algo que vale a pena com ela. Porque ela não vai voltar. Você não vai ter uma segunda chance. Faça, aproveite o tempo, aproveite os recursos, aproveite os seus talentos, comprometa tudo isso. Comprometa com aquilo que você acredita. Se é ensino, educação, comprometa-se. Não faça mal feito porque as autoridades não lhe reconhecem. Faça o seu melhor. Se é música, se é pregação, se é colégio naval, se é exército, se é engenharia, se é medicina, onde você estiver, comprometa-se. Comprometa-se com as pessoas às quais você vai servir. Porque mais do que ter uma excelente profissão e ganhar muito dinheiro, que é algo muito bom, quando você for um engenheiro, querido, e for levantar um arranha-céu, comprometa-se com a segurança das pessoas que vão estar ali dentro. Se você for um médico, comprometa-se com a vida das pessoas que vão entrar no seu consultório. Estou lendo um livro sobre a morte e o morrer. É o tema do livro. A morte e o morrer. Estou lendo esse livro porque eu estou num desafio aí de escrever um livro sobre luto. Então tenho que estudar um pouquinho mais sobre morte. E esse livro é um livro muito interessante, que é uma série de entrevistas com doentes terminais. E uma coisa que a autora descobriu e destaca nesse livro é que os doentes terminais não estão preocupados se a família está buscando o melhor médico para eles, se os hospitais são equipados ou não, se tem os melhores equipamentos. Os doentes terminais querem alguém que dê a mão a eles, que esteja do lado deles e que façam eles perceber que ainda estão vivos e que ainda são amados. Comprometa-se, querido. Comprometa-se com pessoas. Ainda falando de Neemias, lá no capítulo 2 de Neemias, verso 18, os homens, depois que Neemias chega, inspeciona tudo, vê tudo, e Neemias volta, Neemias fala com os homens, olha, é isso, 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 quero reconstruir. E aí os homens respondem, eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a restauração. Se encheram de coragem. Então, querido, comprometa-se que outros se comprometerão com você, outros virão com você. E nós, professores? E nós, pais? E nós, líderes? E você, meu irmão e minha irmã? Qual será sua resposta? Você quer fazer valer a pena? Você quer fazer diferença? Levante-se, posicione-se, não desista, que eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida poderosamente. Às vezes a gente fica cansado. Quando isso acontecer, senta um pouquinho, toma uma água, pega um fôlego, se aproxime de amigos, amigos que te fazem bem, renove as energias e volte para a batalha, porque a guerra ainda não acabou. E como eu postei, escrevi uma homenagem para a Miriam, para os professores, e eu postei no finalzinho dizendo, é melhor sair de uma guerra derrotado do que desistir antes. Ok? Então, às vezes a gente pensa em desistir porque acha que vai ser derrotado. Então, se você vai ser derrotado, deixe ser. Chegue até a derrota. Não saia antes. Não desista antes. Porque quem sabe no meio do caminho coisas podem acontecer e você que pensava que ia sair derrotado pode sair vitorioso. Você pode experimentar milagres que vão fazer de você um vitorioso. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu amor e a tua fidelidade. Quero bendizer o teu nome, porque temos professores, muitos outros que conhecemos, que não estão aqui, mas que poderão também estar até nos ouvindo. Que o Senhor esteja abençoando a cada um e fortalecendo o coração na arte do ensinar, nessa perspectiva, nesse desejo de fazer diferença na sociedade em que vivemos. Abençoa, Deus, esse processo de greve, essas lutas, as lutas que são legítimas. Pai, em nome de Jesus, traz justiça sobre essa cidade.
toma a vida dos nossos governantes, tanto o governador como o prefeito, secretários de educação, que o Senhor esteja agindo e intervindo com mão poderosa, trazendo lucidez e justiça à nossa sociedade. Ó Pai, ajuda-nos a nos comprometermos, ajuda-nos a vermos aquilo que o Senhor tem para nós, ajuda-nos a estarmos realmente envolvidos nesse processo, a lutarmos, a combatermos esse bom combate e chegarmos ao final sabendo que fizemos a nossa parte para a transformação da nossa sociedade. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Manifesta o Teu poder em nós e através de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Temos um docinho para os professores, né, para adoçar os professores. Vai dar para todo mundo? Bem, como vieram poucos professores, todos vão ganhar, viu? Porque todos ensinam. Então, irmã Miriam, pode trazer, distribuir. Querido, tenha uma noite renovadora, uma semana abençoada. E sexta-feira, quem puder, estaremos aqui em oração. E domingo, nossas atividades. Alguém precisa que seja diet? Nós temos alguns diet, especificamente diet. O meu pode ser diet porque eu estou trabalhando corpício, então o meu pode ser diet também.